TV Câmara, Campinas. Primeiro, professor Luiz, parabéns e os demais professores, né, por essa ação, por essa iniciativa. É muito legal a gente ver as escolas, né, trabalhando esse tema cidadania, e mais legal ainda é ver essa juventude, né, se interessando e tentar dar uma noção maior do que é ser cidadão. É o nosso objetivo hoje. Eu sou o vereador Luiz Carlos Rossini, todo mundo me chama por Rossini. Atualmente estou presidente da Câmara. Fiz questão de recebê-los aqui porque eu acho isso muito importante. E essa aqui é a Bárbara. A Bárbara é do cerimonial da Câmara e eu vou passar para ela agora, porque ela vai falar para vocês um pouquinho o que é a Câmara e depois eu complemento aí, tá bom? Obrigada, presidente. Boa noite, gente. Tudo bom? Já tinham vindo na Câmara alguma vez? Por isso que está esse frio congelante. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas. Realmente é a casa do povo, é a casa de todos vocês. É um ambiente que a gente devia frequentar mais vezes, né? Que todo mundo devia conhecer e saber que a porta está aberta o tempo todo para vocês. Tudo que a gente faz aqui dentro, todos os eventos que a gente faz aqui dentro, reuniões, são todas abertas ao público. Elas acontecem nesse espaço aqui, que é o plenarinho, que é um lugar menor, e o plenário, que eu acho que vocês vão conseguir dar uma passadinha depois da visita, porque está acontecendo nesse momento lá uma reunião solene, que é uma entrega de honraria, né? A gente tem várias reuniões solenes. É um dos projetos que circulam na casa, inclusive, é o de entrega de honraria. São pessoas escolhidas na cidade para receberem uma honraria. Todos os vereadores têm uma quantidade X de honrarias para entregar por ano, né? E, nesse momento, tem um vereador, o Cecílio Santos, que está fazendo a entrega para o homenageado dele. Então, se der tempo, a gente consegue dar uma passadinha lá depois para vocês conhecerem. Meu nome é Bárbara, eu trabalho no cerimonial da Câmara. Só para vocês entenderem, existem 2 tipos de funcionários dentro da casa. 3, na verdade. Os funcionários terceirizados. Todo mundo sabe como funciona a terceirização? Funcionário terceirizado, a gente tem recepção, copa, limpeza, audiovisual. Esse é o Gedson, que cuida do nosso som aqui também. Existem os funcionários concursados, que é o meu caso. Então, a gente entra aqui, tem aquele plano de carreira e fica por muitos anos aqui. E aí são vários setores. Eu estou no cerimonial, mas a gente tem RH, tem compras, diretoria geral. É como uma empresa mesmo normal, né? E os funcionários comissionados, que trabalham diretamente ligados aos vereadores. Então, a gente tem aqui a Janete, que está ali em cima. É um exemplo de funcionário comissionado. E ela trabalha diretamente com o vereador Luiz Rossini, que está presidente, mas já era vereador antes, né? Então, a Janete também já está aqui trabalhando há mais tempo. O que o cerimonial faz? Então, nós somos hoje... Existe o Departamento de Comunicação Institucional, e esse departamento tem 2 coordenadorias abaixo dele, o cerimonial e a comunicação social. Comunicação social cuida da parte de comunicação, tanto interna quanto externa, né? E a gente do cerimonial cuida de toda a parte de cerimonial e protocolo. Então, de todas as realizações de reuniões, audiências públicas, a gente participa de todas, acompanha os vereadores, em todas as reuniões de comissões, em tudo que acontece dentro da casa. Então, eu queria primeiro, gente, falar para vocês, explicar um pouquinho como funciona aqui. Então, a gente vai... Todo mundo recebeu o gibi, professor? Não? Depois a gente vai passar para vocês. Vocês podem ir passando. Deixa eu começar por ali, por trás. Esse é um gibizinho que a gente fez para as nossas visitas. E ele explica como funciona os trâmites aqui dentro da casa. Eu vou passar esse gibizinho para vocês aqui no computador e a gente vai conseguir explicar mais ou menos como funciona o ritmo aqui dentro. Depois eu tenho um vídeo institucional, tem aí uns 8 minutos de duração, e explica o histórico da Câmara, como ela surgiu, a partir de que momento uma Câmara surgiu na cidade e nas outras cidades, né, que isso é uma coisa federal. E depois a gente vai ter, então, a palestra do presidente Luiz Rossini, que vai falar para vocês um pouco sobre cidadania, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Obrigada, Gede.
Então, esse é o gibizinho da Câmara. E ele é representado, então, pela fênix. A gente chama ela de Fênix Legis. Ela é uma fênix porque ela faz parte do nosso brasão. Lá em cima, vocês conseguem ver o brasão da Câmara. E esse brasão, ele é o primeiro símbolo municipal. Então, ele tem sido esse brasão, ele é utilizado desde 1889 aqui em Campinas. E para criar essa bandeira, na época os vereadores eles consultaram então o poeta Guilherme de Almeida, que é muito conhecido aqui na cidade, e escolheram a fênix porque ela é uma ave mitológica que ela se queima e depois ela renasce das cinzas. Então esse é hoje o símbolo da nossa cidade. E esse símbolo de imortalidade, de renascimento, entrou para o brasão e a gente escolheu aqui na Câmara utilizar a fênix como nosso mascote. Os 3 poderes, então, vocês sabem como funcionam, né? Eu vou passar rapidamente por isso aqui. Mas são 3 poderes, então, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui na Câmara, ela pertence a qual dos 3 poderes? Legislativo, muito bem. O poder executivo, na União, né, no Brasil, é o presidente da República. Nos estados, são os governadores de cada estado. E nos municípios, são os prefeitos. No poder legislativo, na União, seria a Câmara dos Deputados e o Senado, que fica em Brasília. Nos estados, a Assembleia Legislativa de cada estado, onde tem os deputados estaduais. E nos municípios, a Câmara de Vereadores. Então, cada cidade tem a sua Câmara e nós estamos hoje, então, aqui na nossa Câmara de Campinas. E o Judiciário é toda a parte de instituições que aplicam as leis. Então, a composição seria, na União, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, os tribunais, STF, STJ. Nos estados, os tribunais de justiça. E nos municípios, não existe um órgão específico municipal, né? A União e os estados regem os municípios. Então, aqui vamos passar rapidinho. Em 2006, a Câmara Municipal ela veio aqui para a Avenida da Saudade. Antes, ela funcionava ali na Anchieta, onde é a nossa prefeitura até hoje, né? Ela foi criada em 1797 e ela era responsável por toda a administração local. E então depois ela veio para cá. Durante o governo Getúlio Vargas, entre 37 e 45, as câmaras todas foram fechadas, né, por conta do Estado Novo, mas em 1948 elas reabriram e desde então elas assumiram a função legislativa e nunca mais foram fechadas. Como que funciona hoje então? A Câmara ela obedece a leis. Então, a LOM, que está ali em cima, é a lei orgânica do município. E o RI é o regimento interno. Então, a gente obedece aqui ao regimento interno. Essas são as nossas regras, né? A cada 4 anos, então, a gente elege 33 vereadores. Mas por que 33? Porque a gente... Campinas hoje, então, tem 1.200.000 habitantes, mais ou menos. E isso, pela proporcionalidade, foi, então, decidido 33 vereadores. Os municípios que têm menos de 15.000 habitantes, que têm até 15.000 habitantes, têm um mínimo de 9 vereadores. Então, nenhuma cidade tem menos que 9 vereadores. A gente aqui hoje tem 33. E São Paulo, capital, que é a maior cidade do nosso estado, tem 55 vereadores, tá? À medida em que a gente for avançando na quantidade de habitantes, vai subindo os vereadores de 2 em 2. Então, quando a gente chegar em 1,5 milhão de habitantes, a gente chega a 35 vereadores. Principalmente o que eles fazem aqui na Câmara? Fiscalizam, então, as contas do Executivo, né? Então, a Câmara Municipal, ela fiscaliza a Prefeitura, tá? Criam as leis, essas leis são depois sancionadas pelo prefeito, têm impacto na vida do povo e em todos os órgãos públicos da cidade. Além dos projetos, o que mais um vereador pode propor? Então, ele pode propor decretos legislativos, que são essas leis, resoluções também, que regulam situações internas aqui da Câmara, e também podem fazer indicações, que são providências relacionadas ao povo. Essas indicações elas vão para a prefeitura e é lá que eles têm que agir, né? Por isso que a gente funciona aqui como fiscalizadores. E também os vereadores podem fazer moções. Essas moções podem ser feitas para o país, para um estado específico, para a cidade, para um outro município.
Essas moções elas são de apoio para concordar com alguma coisa que aconteceu, de apelo para fazer algum pedido ou de protesto para discordar de algum fato, tá? E acontecem várias coisas aqui na casa durante todos os dias. Os vereadores eles vêm todos os dias para cá e eles se reúnem todas as segundas e quartas-feiras, às 18 horas, aqui no plenário. Os 33 vereadores têm que estar presentes e eles fazem o que a gente chama de reunião ordinária, porque ela acontece ordinariamente, né? Toda semana, essas 2 vezes. É uma obrigação do vereador estar aqui. Quem preside a reunião é o presidente da casa. Então, o vereador Luiz Rossini entrou como presidente esse ano. São 2 anos de presidência. Então, ele fica presidente até o final de 2024, quando acontece uma nova eleição, né, presidente? E pode ser mudado o presidente. Na verdade, como a gente está dentro desse... Agora a gente está finalizando a legislatura, né? Então, a gente finaliza, vai ter um novo processo eleitoral. Em 2025, vão entrar novos vereadores. Se o vereador Luiz Rossini for entrar novamente na casa, ele pode ser presidente de novo. Dentro dos mesmos 4 anos de legislatura, ele não pode ser presidente 2 vezes. Então, não pode ter os 4 anos. Mas, se ele entrar no próximo, ele pode sim, porque não está dentro da mesma legislatura. Essas reuniões, gente, são abertas ao público. Qualquer momento que vocês tenham curiosidade de ver como funciona, é só chegar aqui, fazer o cadastro lá na frente e entrar no plenário. E são transmitidas ao vivo pela TV Câmara e também pelo Facebook e YouTube da TV Câmara Campinas. Só jogar depois no Google, TV Câmara Campinas e YouTube, vocês vão ver o nosso canal. Tudo que eu estou falando, audiências públicas, as reuniões de comissão, tudo que acontece aqui na casa vai depois para o YouTube e fica lá no nosso acervo de vídeos, tá? Então, é assim que funciona os trâmites aqui dentro da casa. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês agora o vídeo institucional aqui da casa, em que vocês vão entender melhor como funciona esse processo. E tem uma parte histórica bem bacana nesse vídeo também. TV Câmara, Campinas. As primeiras câmaras municipais surgiram em TV Câmara, Campinas. As primeiras câmaras municipais surgiram em meados de 1500. Eram conhecidas como casas de conselho. Desde o início do trabalho legislativo, os vereadores preocupavam-se com questões de segurança, asseio no comércio de mercadorias, limpeza, construção de muros em cemitérios. No Brasil colônia, além de legislar e fiscalizar as ações das cidades, as câmaras exerciam poderes judiciais. A Câmara Municipal de Campinas foi criada em 1797 em reconhecimento ao desenvolvimento da economia açucareira e com a elevação da cidade de freguesia da Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso para a Vila de São Carlos. Os primeiros encontros eram realizados nas casas dos próprios vereadores. No entanto, já havia um projeto de instalação do Paço Municipal no atual Largo do Carmo. Nesse período, Campinas contava com 2.107 habitantes, dos quais 700 eram escravos. No século XIX, com a independência e a organização administrativa do Império, essa situação mudou. Em 1828, foi criado o Supremo Tribunal de Justiça, tirando as funções judiciais e carcerárias das câmaras. E em 1897, surge a figura do prefeito, que passa a dividir com as câmaras a função de administrar as cidades. Em Campinas, Antônio Álvares Lobo foi o primeiro intendente a cumprir as funções executivas. Na época da proclamação da República, Antônio era o presidente do Clube Republicano. A proclamação da República alterou mais uma vez a função das câmaras municipais. Desde esse período, a história do poder legislativo registra muitos momentos,
O que talvez seja o mais marcante e dramático aconteceu em 1930, quando o governo revolucionário de Getúlio Vargas dissolvia as câmaras municipais, as assembleias provincianas e também o Congresso Nacional. Em Campinas, após 133 anos ininterruptos, o poder legislativo foi suspenso. Com a promulgação da Constituição Federal de 1946 e o fim do Estado Novo, em 1948, os eleitores brasileiros voltam às urnas para escolher seus novos representantes. Desde 2005, Campinas conta com 33 vereadores. Este número leva em conta o número de habitantes registrado em censo demográfico e observa o limite estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Em 2007, a Câmara deixou de funcionar no Paço Municipal da Avenida Anchieta e instalou-se na Avenida da Saudade, no bairro Ponte Preta. A nova Câmara conta com cerca de 10 mil metros quadrados de área, mais 6 mil metros quadrados de construção. Aqui funcionam as principais estruturas administrativas para que a Câmara Municipal de Campinas cumpra sua função de criar leis, produzir políticas governamentais e fiscalizar o Executivo. O novo prédio da Câmara destaca-se pela preservação do meio ambiente e também resgata a sua história com a galeria de todos os presidentes que ocuparam o cargo. O plenário é o principal espaço da casa. Nele são realizadas as reuniões ordinárias e extraordinárias, onde os vereadores votam os projetos de lei. É também um espaço democrático, onde a população tem acesso livre e nele são realizadas também palestras, cursos e apresentações artísticas. Os projetos de lei, elaborados pelos vereadores com o apoio de seus assessores, antes de irem à votação, são protocolados. No setor de protocolo, o projeto de lei é registrado e recebe um número. A partir daí, ele vai ser apreciado pelas comissões permanentes da Casa. Comissões são órgãos técnicos e têm o objetivo de estudar e emitir pareceres especializados sobre questões de interesse específico. Concluída esta etapa, o projeto é encaminhado à presidência da Casa, que também é responsável pela pauta de projetos que serão apreciados nas reuniões legislativas. O presidente representa toda a instituição da Câmara Municipal de Campinas. É ele quem toma as decisões financeiras e estruturais da Casa. O presidente é eleito pelos 33 vereadores a cada 2 anos numa eleição por meio do voto direto. Nas reuniões ordinárias, os projetos são aprovados ou não pelos demais vereadores da Casa. Caso sejam aprovados, são encaminhados ao prefeito. Após 30 dias de análise, os vereadores podem manter ou derrubar o veto. Ao ser derrubado, o projeto é publicado no Diário Oficial de Campinas. A maioria dos projetos é votada em primeira e segunda discussões e outros em turno único. Projetos de resolução e de decretos legislativos não necessitam da sanção do prefeito. Pelo regimento interno, a Câmara discute os projetos nas reuniões ordinárias. Atualmente, devido à pandemia da Covid-19, a Câmara passou a realizar reuniões extraordinárias de maneira virtual pelo sistema de deliberação remota para discussão e votação das propostas. Durante o recesso parlamentar, somente o prefeito da cidade é quem poderá convocar uma reunião extraordinária. As reuniões solenes são destinadas às comemorações ou homenagens. A Câmara Municipal de Campinas conta com um departamento de cerimonial responsável por toda a organização dos eventos promovidos pela Casa. A atividade parlamentar também é exercida por meio das comissões, que podem ser permanentes ou temporárias, e dividem-se entre comissões especiais de estudo, de inquérito ou ainda as de representação.
Após formada as comissões, os parlamentares realizam as reuniões no plenário ou na sala Silvia Pascoal, que foi apelidada de plenarinho, pois oferece um espaço adequado às reuniões com pequeno número de pessoas. As reuniões são sempre assessoradas pela Diretoria de Assuntos Legislativos, que é a responsável por toda a organização e pelo trâmite dos trabalhos. O caráter dessas reuniões é definido pelo regimento interno, conjunto de normas que rege, disciplina e regulamenta o funcionamento da Casa Legislativa. O resultado de todo esse trabalho é organizado e arquivado na biblioteca da Câmara Municipal. O acervo conta com 5.000 volumes, entre obras e periódicos. O primeiro livro de atas e projetos data de 1798. Todo esse acervo está disponível à pesquisa no local e pela internet. Na Câmara Municipal de Campinas, os 33 vereadores trabalham para o desenvolvimento e contam com o apoio de vários departamentos e setores. A Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, nasceu em 2014 da necessidade de cumprir o compromisso do Poder Legislativo de valorizar o aperfeiçoamento contínuo de seus integrantes e transformar as informações produzidas em conhecimento. Promove cursos, palestras e treinamentos, tanto para os servidores como para o público em geral. É a responsável pelo Parlamento Jovem, programa de formação política que tem por objetivo potencializar a atuação democrática dos jovens e o seu protagonismo político. Com edições destinadas aos estudantes dos 8º e 9º anos do ensino fundamental e dos 1º e 2º anos de ensino médio de escolas públicas e particulares, possibilita a participação dos alunos em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal de Campinas, onde cada um deles atua como jovem vereador ou jovem vereadora. Junto com o Poder Executivo e Judiciário, a Câmara Municipal compõe os 3 poderes de Campinas. O trabalho desses poderes tem o mesmo sentido: promover o desenvolvimento do progresso e a garantia do espaço democrático em nossa cidade. Bom, é isso, gente. Algumas coisas que eu já tinha falado, esse vídeo ilustra melhor. Acho que vocês conseguiram entender como funciona a dinâmica aqui dentro. Agora eu vou passar a palavra para o presidente Luiz Rossini. Ele vai falar um pouco para vocês sobre cidadania. Legal. Aqui foi uma apresentação da Câmara, né? Mas agora eu queria bater um papo com vocês para a gente refletir um pouco o que é cidadania. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria me apresentar, né? Eu sou, além de vereador, por exemplo, sou assessor nacional da Pastoral da Sobriedade, que é um organismo ligado à Igreja Católica que tenta ajudar as famílias, as pessoas a viverem em sobriedade. Eu sou membro da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, sou ex-presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas, ex-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado de São Paulo. Sou vice-presidente da Casa de Itália de Campinas, que é uma associação ligada à comunidade italiana da nossa cidade. Sou vereador pelo Partido Verde, atualmente sou presidente da Câmara Municipal de Campinas e vice-presidente do Parlamento Metropolitano de Campinas. Mas antes disso tudo, ou o que me permitiu assumir essas diversas tarefas, responsabilidades na sociedade, é que, antes de tudo, eu sou cidadão. Quando eu decidi exercer na plenitude a minha cidadania, eu comecei a criar as condições que me permitiram também desempenhar vários papéis na sociedade. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Primeiro, o que é cidadania?
Tem um vídeo elaborado pela Câmara dos Deputados que é muito legal, ele dá uma sintetizada nisso, e eu vou passar esse vídeo aqui só para iniciar um pouco a reflexão. É rapidão, 3 minutinhos, depois eu volto a falar. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com 2 importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então, até a próxima. Guardaram bem? Não, legal. Aqui é só para a gente agora mergulhar um pouquinho mais nesse conceito. Rapidamente, a gente
Paulo viu lá, né? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos, sociais estabelecidos pela Constituição de um país e por parte dos seus respectivos cidadãos. Então, cidadania é o exercício de direitos e deveres. Né? Para você exercer tanto o direito quanto o dever, primeiro precisa conhecer. Né? Mas vamos... Aí a gente fala direitos civis. O que é um direito civil pela Constituição? São aqueles inerentes à liberdade individual. É um direito civil. Toda a sociedade, todo cidadão tem esse direito. Liberdade individual, liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação religiosa, direito de propriedade, de conclusão de contratos, direito de ir e vir, direito à justiça. Esses direitos são garantidos pela Constituição. Todos vocês são detentores e possuidores desses direitos. Né? Livre manifestação religiosa, por exemplo. Todo cidadão tem direito de optar qual a sua religião, qual a sua profissão de fé, até de não ter religião. Né? Direitos políticos. É o direito de participação do exercício do poder, de votar, de ser votado para os diversos cargos eletivos. Aqui uma coisa interessante. Até a Constituição de 88, nós éramos uma democracia representativa. O que é isso? A gente tinha o direito de escolher aqueles que iam nos representar na Câmara de Vereadores, na Assembleia, na Câmara Federal. O nosso direito político terminava aqui. A partir da Constituição de 88, nós passamos a ser uma democracia representativa e participativa. A Constituição criou mecanismos que permitem o cidadão participar, inclusive, das decisões tomadas pelos seus eleitos. Né? Então, os conselhos de direitos, por exemplo, é uma forma de permitir a participação da sociedade na definição de políticas públicas nas várias áreas. No município, nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que discute como o governo vai desenvolver ações de proteção e garantir o direito desde a primeira infância e da adolescência. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Habitação, de Transporte. Todos esses conselhos permitem que representantes da sociedade civil possam participar para debater, discutir como é que o município vai aplicar, vai desenvolver as ações nessa área. Né? Mas está dentro do conjunto dos direitos políticos, o direito de participar também das decisões políticas. E direitos sociais, também trazido na Constituição, direitos relativos ao bem-estar econômico, social, direito à saúde, à educação, moradia, segurança. Esses direitos todos têm. E quem é que deve prover esses direitos? É o Estado, nos vários níveis, né? União, Estado e município. Então, a estrutura de organização do nosso país, do Estado brasileiro, ela é feita visando garantir que o Estado garanta, né, o atendimento desses direitos à população. Então, isso é o princípio que está lá. Né? Muitos desses direitos, infelizmente, às vezes a gente vê que tem pessoas que têm dificuldade. Direito à habitação, à moradia. A Constituição garante. Todo mundo tem direito à moradia. Por que a gente vê gente morando em favela, às vezes em condição inóspita, invadindo? Porque o Estado, muitas vezes, não consegue transformar em política pública e garantir esse direito. Bem, o que é ser cidadão, então? Aqui é uma reflexão. Né? Primeiro, para você ser cidadão, você precisa ter consciência de que você é um sujeito de direitos, que você é detentor de direitos. E você não pode abrir mão desses direitos. Se em algum momento aquilo que é seu direito estiver sendo impedido, violado, você deve brigar por isso, lutar por isso. Né?
como direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, os direitos civis, políticos, sociais, né? Agora, ser cidadão significa você ter consciência também que você tem deveres. A vida não é só direito. E a gente precisa saber que a gente, como cidadão, tem deveres. Depois eu vou colocar assim quais níveis que a gente pode exercer a nossa cidadania e quais direitos e deveres que a gente tem em cada nível, em cada instância, né? Até porque, a partir disso, você vai saber qual é a tua responsabilidade como cidadão. Você tem direitos, tem que lutar por eles, mas tem que saber que você também tem deveres, né? Então, ser cidadão é ter essa consciência. Você conhece seus direitos e deveres? É claro que a gente está começando, vocês estão aprendendo, certa muita coisa, muito disso talvez vocês tenham visto na escola, mas a gente tem que procurar saber e conhecer quais são os nossos direitos. E a compreensão do significado e importância. Na hora que você entender qual é o significado de um direito ou de um dever, por que o Estado me obriga a tal coisa? Por que eu sou obrigado a fazer alguma coisa? Se você não compreender a razão daquela obrigação, você não vai respeitar, você vai tentar dar um jeitinho de burlar. Então, na essência de tudo que a gente faz, a gente precisa ter um significado. Tudo precisa fazer sentido para a gente, para a nossa vida, para a nossa existência. Mais, né, para o seu projeto individual de vida. Então, tudo que você fizer, não é porque o outro está mandando ou porque todo mundo faz. Só faça aquilo que fizer sentido para o teu objetivo de vida. E quando você tem essa consciência, você começa a compreender melhor as razões disso, né? E se somos cidadãos brasileiros, a gente precisa conhecer como é que funciona o Estado brasileiro. Eu vou passar rápido, porque muita coisa já foi dito aqui, né? Que país é este? E não é aquela música do Legião Urbana, né? Mas é para provocar também, né? Que país é esse? Que país é esse que nós vivemos, né? A Constituição de 88 define o que é o Brasil do ponto de vista da sua organização social e política. Já no artigo 1º, fala que nós somos uma república federativa. Vocês conseguem entender o que a Constituição está dizendo? Primeiro, nós somos uma república. Nós não somos um império. Qual a diferença de um e outro, né? Vocês lembram da proclamação da República? Vocês já viram isso na aula de História, não? Exatamente. Quando é que foi proclamada a República? Vocês lembram ou não? 15 de novembro de 1889. Mas, assim, de qualquer forma, assim, a República é isso. Permite, assim, é o poder do povo exercido pelo povo. Então, o fato de sermos uma república, isso garante o direito da população participar da organização, do funcionamento do Estado brasileiro. É formada por união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se Estado democrático de direito. Nós temos na base da organização da nossa sociedade a democracia, Estado democrático de direito. Defender a democracia, a liberdade de imprensa, de opinião, liberdade de ir e vir, de direito de propriedade, tudo isso faz parte do Estado democrático de direito e tem como fundamental a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Vale a pena a gente refletir, ficar meia hora falando sobre esse artigo aqui, porque aí sai muita coisa que a gente vê que faz sentido para a nossa vida, né? Bem, aqui somos uma república, a forma de governo, onde o chefe do Estado é escolhido pelo povo, por meio do voto livre e secreto. No caso, quem é que a gente elege? O presidente da República, que é eleito a cada 4 anos, e somos diferentes, por exemplo, da monarquia, em que o rei é o chefe de Estado, e na monarquia ele vai ficar rei até morrer. E quando ele morre, o que acontece? Quem que assume o lugar do rei? O filho dele, né? Então, isso não é uma forma mais adequada no nosso pensamento aqui no Brasil de governo.
somos uma federação, ou seja, o Estado brasileiro inteiro é composto pela união política dos estados com Constituição e governo próprio. Quantos estados nós temos no Brasil? Vocês lembram? Está ali, ó. São 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal é a capital do Brasil. Ele, apesar de ser uma cidade, Brasília, tem um status de estado porque tem um governador do Distrito Federal. E temos no Brasil 5.570 municípios. Campinas é um desses 5.570 municípios. E todos esses entes do Estado brasileiro têm seus governantes e suas leis particulares. Existem leis em Campinas que só tem em Campinas, como tem leis em outros municípios que só tem. Por quê? A Câmara de Vereadores do município é que estabelece as leis que julgam mais adequadas para o seu município, né? E essa união é indissolúvel, ninguém pode dissolver isso. Ah, eu quero me separar do resto do Brasil. Pode? Não pode, né? Hoje não pode. Todos, vamos separar o Nordeste lá, o Sul. Não pode, hoje é indissolúvel. Bem, aqui são as unidades federativas. Estado Democrático de Direito, eu já falei. Estado de Direito significa que a Constituição e as demais leis valem para todos. Todos. Todo mundo tem que obedecer à Constituição. Os direitos, as leis, não é para alguns, para beneficiar uns, prejudicar outros. Vale para todos, né? Esse é o Estado de Direito. Soberania, que o Brasil significa que o Brasil é independente. Nós somos um país que temos a soberania de definir a forma de governo que a gente quer fazer, como é que a gente vai utilizar os recursos que a gente tem. Por exemplo, a Amazônia brasileira. O Brasil tem soberania para definir como é que a gente vai gerir e cuidar da Amazônia. Direito de soberania, não tem. Eu posso até ouvir opinião, mas ninguém pode vir aqui e querer entrar no Brasil e explorar os recursos, seja da Amazônia ou outro qualquer, sem autorização do nosso Estado. E a cidadania é um dos fundamentos, né? O cidadão brasileiro tem direitos e deveres para que ele possa participar ativamente da vida do seu país. Infelizmente, nós temos outros países em que os seus habitantes não têm os mesmos direitos que a gente. Normalmente são ditaduras, né, onde é o rei ou o presidente, mesmo sendo república, que às vezes estabelece um regime em que as pessoas não têm direito, na mesma proporção que tem um Estado democrático como o brasileiro. Bem, os três poderes a gente já viu, né? Para organizar tudo isso, a Constituição brasileira, para definir as funções, como é que a gente deixa o Brasil cumprindo todas aquelas finalidades? Então, foi separado nos três poderes. Lá desde Montesquieu, depois da Revolução Francesa, a divisão e separação dos poderes. Poder executivo, legislativo, judiciário. Isso já foi falado. Ué, está passando? Poder legislativo tem o papel de elaborar e modificar as leis e fiscalizar o executivo. E também o poder legislativo, ele tem a função de representar os interesses da população. E é composto por parlamentares nos três níveis, né? União, Estado e município. A gente precisa compreender o papel do poder legislativo, porque é no poder legislativo em que a sociedade pode ter a sua representação. Nós somos 33 vereadores aqui em Campinas. Cada vereador representa uma parcela da sociedade campineira. Nós temos vereadores que vêm, por exemplo, ligados a movimentos religiosos. Ele veio para cá representando uma proposta, uma corrente de pensamento. Nós temos vereadores que têm pensamentos mais da esquerda, mais da direita, né? Então, a Câmara de Campinas é uma representação da sociedade campineira. E é por isso que a gente fala, para eu fazer alguma coisa aqui, se eu sou representante da população,
uma das coisas que é obrigação do vereador. Se eu quero ser representante de vocês, o que eu preciso fazer? No mínimo, ouvir vocês. Eu preciso falar, gente, eu estou lá na Câmara, vocês têm alguma ideia? Tem algum problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Tem alguma coisa aqui que está causando problema para a sua vida, está te atrapalhando? Você tem uma ideia para melhorar alguma coisa? Isso é ser representante. Porque quem pode fazer alguma coisa para alterar a lei é o vereador. E esse poder de representação talvez seja um dos mais fortes de todos os níveis do parlamento, né? E aí cada vereador exerce, tenta fazer esse trabalho do seu jeito, né? Mas nós temos o poder legislativo é o poder de representação. Por isso é chamado Casa do Povo aqui. Aqui vocês têm o direito de vir aqui, cobrar, participar, opinar, acompanhar as sessões, né? O poder executivo é responsável por executar as leis, né? Deixa eu voltar ali. No União, o presidente da República representa o poder executivo na União. Nos estados, os governadores, e no município são os prefeitos. Ficou meio desconfigurado o negócio ali. E o poder judiciário, como vocês viram, ele é, na repartição do poder, o poder judiciário é que deve garantir a aplicação da lei. Se alguém tiver tendo o seu direito violado, como é que ele faz para recorrer ou tentar esse direito ser restabelecido? No poder judiciário. Às vezes, discussão, acidente de trânsito. Pá, 2 carros bateram. Quem é culpado? Não, você que atravessou, a preferencial é minha. Então, às vezes você tem que entrar na justiça para saber quem é que é o culpado daquilo. Então, o Poder Judiciário, ele muitas vezes é acionado para dirimir conflitos, dúvidas, disputas, né? E ele vai analisar com base nas leis quem tem direito, quem está errado, enfim. Mas eu não vou falar muito isso aqui. Então, aqui, poderes da República. Legislativo nos 3 níveis, né? No nível federal, só para recapitular aquilo que já foi falado. Quem representa o poder legislativo no nível federal, na União? Vocês já ouviram falar do Congresso Nacional? Já? O Congresso Nacional é composto por 2 casas de lei. O Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado são os senadores. Cada estado, ou todo estado, tem 3 senadores. E a função do Senado é defender os interesses do Estado. E a Câmara dos Deputados, que é composta por deputados federais. Aí o número de deputados federais por estado é proporcional ao número de eleitores de cada estado. O estado de São Paulo possui 70 deputados federais. São 70 deputados que defendem os interesses do povo paulista na Câmara Federal. No nível dos estados, o Poder Legislativo, representado pela Assembleia Legislativa e composta por deputados estaduais. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem 83 deputados estaduais, né? Nós temos deputado eleito em Campinas que está lá, no âmbito do Estado, defendendo os interesses também de Campinas. E no município, os vereadores representam o Poder Legislativo. No Executivo é presidente, governador e prefeito. E no Judiciário você tem o Supremo Tribunal Federal, você tem as instâncias estaduais do Poder Legislativo, né? Mas são os juízes. Quem que é juiz? Qual a primeira condição para alguém ser juiz? Estudar direito. Tem que ser advogado. E existe a carreira de magistrado. Os juízes são eleitos, inicialmente, entram na carreira por concurso público. E depois de um concurso público, você é advogado, quer ser juiz, você participa do concurso, aí depois você pode galgar os vários postos, né, dentro do judiciário. Agora, uma das funções do legislativo é elaborar as leis, não é isso? Agora, o que é uma lei? Você já parou para pensar?
É uma coisa simples, todo mundo sabe o que é, mas a gente nunca parou para definir, né? Lei, na verdade, o que é? É uma regra que é obrigatória ou necessária, uma norma, um princípio que deve ser obedecido ou seguido para o cidadão. A lei tem como função controlar o comportamento dos membros da sociedade para que esses ajam de acordo com o interesse social coletivo. A lei estabelece direitos e obrigações. Uma coisa importante assim, toda lei ela tem por princípio beneficiar a sociedade. Não pode ter uma lei que cause prejuízo, dano, dificulte a vida do cidadão. Se isso estiver acontecendo, tem que mudar a lei. E aí é, obviamente, a pressão da sociedade através dos seus representantes para alterar a lei, né? E uma coisa que é importante que a Constituição fala aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Né? Ninguém pode obrigar você a fazer alguma coisa se não tem uma lei que determine. Então, para isso é importante a gente conhecer as leis, né? A lei maior do nosso país é a Constituição Federal, né? Que foi aprovada pelo Congresso Nacional e vale para todo o Brasil. Né? A lei federal, que é a Constituição é uma lei federal, perdão. Vou falar de leis federais. Leis federais são aquela que vale para o Brasil inteiro. A Constituição é uma delas. Outra, o Código de Trânsito Brasileiro. Se você estiver lá no Oiapoque, ou no Chuí, ou em Campinas, você quer dirigir, a lei de trânsito é a mesma, vale no Brasil inteiro. Por isso ela é uma lei federal, vale para o Brasil inteiro. E toda lei, é como se fosse uma moeda. De um lado ela estabelece direitos, do outro ela traz deveres. E uma outra coisa importante também, toda lei implica em penalidade para quem não cumprir a lei. Né? Se você estabelece uma lei que é para tentar melhorar a vida das pessoas, estabelecendo direito e dever, e ninguém cumpre, e não acontece nada, acaba com a lei, né? Para que ela existe? Então, toda lei estabelece direito, estabelece dever, e ela traz penalidade. Então, por exemplo, Código de Trânsito. Quem é que tem o direito de dirigir no Brasil? Hoje, para você poder dirigir, você tem que preencher alguns requisitos, né? O primeiro deles, qual que é? Ser maior de 18 anos. Quer dizer, quando você faz 18 anos, você pode dirigir? Né? Você tem que primeiro fazer o quê? Estar habilitado, ou seja, tirar a sua carteira de motorista. Não é porque você tem 18 anos que você já pode sair por aí dirigindo. Ah, mas vamos fazer uma lei em Campinas? Eu acho que Campinas, a nossa juventude... Eu não sei quem... Alguém aqui já tem 18 anos, não? A maioria não, né? Mas, ó, para ser pai não tem idade também. Mas, assim, ó que legal. Vamos aqui em Campinas fazer uma lei para permitir que o jovem de 16 anos possa dirigir? O que vocês acham? Eu acho que o jovem de 16 anos em Campinas já é mais sério, responsável, consciente. Né? E aí, o que vocês acham disso? É bom, é ruim? Gente, primeiro assim, por ser uma lei federal, eu como vereador, se eu chegar para vocês e falar, eu vou fazer um projeto na Câmara para mudar isso, eu estou querendo enganar vocês, porque só quem pode alterar uma lei federal é o Congresso Nacional, ou deputado federal ou senador. Eu não tenho essa competência. Mas digamos que eu fosse um deputado federal. Para eu fazer uma proposta, eu vou alterar, olha, os Estados Unidos têm estados que com 16 anos o indivíduo pode dirigir. Lá é uma outra Constituição, né? O que vocês acham da ideia? É claro que se a gente colocar mais motoristas de 16 anos dirigindo, estatisticamente a gente pode aumentar a probabilidade de aumentar os acidentes, né? Mas, enfim, independentemente disso, gente, essa é uma discussão que a sociedade brasileira, se quiser mudar isso, tem que fazer. Se a gente achar que os nossos jovens de 16 anos já são maduros, responsáveis, sérios o suficiente,
talvez possa ser uma reivindicação da sociedade e alterar a lei e permitir que jovem de 16 anos tenha a carteira de motorista. Agora, o dever, ser 18 anos, tirou a carteira de motorista, qual é a tua obrigação? Respeitar sinalização e as regras de trânsito. Não vai poder sair por aí atravessando o farol vermelho, estacionando em qualquer lugar, né, não respeitando o limite de velocidade. É proibido, porque essas normas visam garantir o quê? A segurança do trânsito. Só para você ter uma ideia, no ano passado morreram 34 mil pessoas em acidente de trânsito no Brasil. É mais que uma guerra que está tendo da Ucrânia. 34 mil pessoas. Então, não é brincadeira. E 99% é porque alguém não respeitou a lei de trânsito. Excesso de velocidade, dirigiu alcoolizado. Mas, enfim. Agora, quem infringir o Código de Trânsito, ele vai ter penalidade, vai ter multa. Ele pode ter a suspensão do direito de dirigir, pode apreender o veículo. Então, eu tenho direito, dever e tem penalidade. Uma outra lei federal, por exemplo, é o Código Eleitoral Brasileiro. Estabelece direitos e deveres. Quem tem direito de votar no Brasil? Olha que legal. Aqui sim, ó, aos 16 anos, o indivíduo, o cidadão brasileiro, tem o direito de votar. O voto é facultativo, não é obrigado para quem tem 16 anos. E eu vou falar, o jovem de 16 anos que decide tirar o título de eleitor, para mim, ele vai ter um voto mais consciente do que alguns com mais de 18 que vai votar porque é obrigado. Porque a partir dos 18 anos, o voto é obrigatório. Então, é um dever. É direito para quem tem menos de 18 e acima de 70. Completou 70 anos, você não é mais obrigado a votar. Né? É o que está no nosso Código brasileiro. Agora, de 18 a 69 é obrigatório. E se você não votar, não tirar o título de eleitor, não acontece nada? Pode acontecer. Por exemplo, tem uma multa, que é simbólica, mas tem uma multa. Mas tem coisa que é mais sério. Por exemplo, você não pode tirar passaporte. Você não pode participar de concurso público. A Câmara vai lançar daqui a pouco um concurso público. Se a pessoa não tiver kit com a sua obrigação eleitoral, não pode nem se inscrever no concurso público. O Estatuto da Criança e do Adolescente também é uma lei federal, vale no Brasil inteiro, e é uma norma que visa proteger a criança e adolescente de várias coisas. Tem um artigo, que é só para coloquei de propósito, 243, que fala é proibido vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. É proibido. E olha aqui, ó, tem penalidade. Quem fizer isso corre o risco, ó, pode ser preso, ter 2 anos de detenção, além de 2 a 4 anos. Né? O que vocês acham desse artigo, dessa lei? Por que ele está aí? Vocês acham bom ou ruim? Mas aqui, se você falar assim, ó, o pai pega o filho de 12 anos, vai no bar e compra 1 litro de cachaça, meia dúzia de cerveja, ele compra ou não compra? O cara que vende está infringindo a lei? Pode ser responsabilizado? O pai que faz isso, que dá a bebida para o filho, está infringindo a lei, se ele não tiver 18 anos? Gente, por que nós temos no Estatuto da Criança e Adolescente essa proibição? Porque, infelizmente, o álcool talvez seja a pior das drogas, porque é lícito, é permitido, exceto para essa função. E quanto mais cedo o indivíduo começa a beber ou experimentar outro tipo de droga, mais cedo ele vai ter comprometimento de saúde ou ter outras consequências. Então, esse artigo ele está tentando
defender, proteger a criança e o adolescente. No dia que a sociedade brasileira achar que esse artigo está errado, tem que pressionar o Congresso para mudar essa lei. Mas é só para dar um exemplo. O Lei de Aprendiz também é uma lei federal no Brasil inteiro que obriga as empresas de médio e grande porte a contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendiz. Início de profissionalização. E tem um critério lá de número de empregados e tal para você ter isso. Qual que é o objetivo dessa lei? Permitir que os jovens possam ter um contato com uma empresa, iniciar uma profissão até remunerado, viu? Tem bolsa, etc. E tal, né? Mas precisa ter uma lei para fazer isso, para estimular, obrigar as empresas a abrirem espaço e oportunidade para os jovens. Eu falei de lei federal, lei estadual. A lei federal vale no Brasil inteiro. A lei estadual vale o quê? No âmbito do Estado. O Estado de São Paulo, por exemplo, quem aprova a lei estadual são os deputados estaduais. Exemplo de lei estadual, pegando essa linha também. É proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustíveis do Estado, exceto no interior das lojas de conveniências ou áreas restritas. Tal. É uma lei. Né? O que acontecia antes? O pessoal parava nos postos de gasolina, ficava lá e... Né? Hoje é proibido. Por que foi feito isso? Porque normalmente associava a bebida à direção. Os caras chegavam de carro nesses locais. Né? É proibido vender bebida nos restaurantes às margens das rodovias. Por quê? Para tentar evitar que você deixe o cara que vai dirigir beber. Né? Então, é uma lei para tentar proteger. Ah, mas eu bebo e dirijo bem. Melhor. Mentira. Porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Sob efeito do álcool, o cara diminui reflexo, concentração, senso crítico. Ele acaba se expondo a uma situação de risco maior. Né? Então, essa é uma lei que tenta proteger a população. E não é proteger ele dele mesmo. É proteger aquele que não tem nada a ver, que pode sofrer uma consequência por um cara que bebeu, vai lá, perdeu o controle e causa uma tragédia. Né? É esse o sentido, é essa compreensão que a gente precisa ter para poder analisar se isso é uma coisa boa ou não. Né? Esse deve ser o espírito da lei. Uma outra lei, que São Paulo foi pioneira nisso, a lei antifumo. Né? Teve uma época, se eu falar isso, vocês não vão nem acreditar. Você ia viajar de avião, quando você ia comprar, você é fumante ou não fumante? Então, da metade para frente não fumante e da metade para trás fumante. Aí, a fumaça respeitava esse limite? Não, né? As baladas, boate e tal, era aquela fumaceira geral. E a ciência comprova que o fumante passivo, sabe o que é o fumante passivo? Aquele que não está com o cigarro na mão, mas fica aspirando a fumaça que está no ar. Ele acaba também sofrendo as consequências das substâncias que existem na fumaça como se fosse fumante. Então, para proteger o passivo, é assim, você não pode mais fumar em ambiente fechado, público. Por que isso? Para garantir a saúde das pessoas que... Antes, na minha época, o pessoal falava assim, o incomodado que se mude. Né? Você estava lá, o cara jogando a fumaça na tua cara. Eu falei, meu, para... O incomodado que se mude. Hoje não. Ele é proibido. Vocês acham que essa lei é boa ou não? Agora, leis municipais. Falei de lei federal, Brasil inteiro, estadual do Estado, e a lei municipal é aquela que vale para o município. Né? A lei de Campinas não vale para Valinhos, Hortolândia, Montemor, só se a Câmara de Vereadores aprovar uma lei igual a essa lá. Vale só no território. Né? E uma coisa importante, uma lei municipal não pode contrariar, ferir uma lei superior. Eu não posso, no município, fazer alguma coisa que contrarie uma lei estadual ou uma lei federal. Vou dar um exemplo de lei municipal. Vocês já ouviram falar da lei do pancadão? Já ou não? Vocês sabem o que é pancadão?
sabe? Na verdade, assim, depois, eu não sei se vocês vão me vaiar ou aplaudir, mas essa é uma lei minha. Campinas foi pioneira. Começou a surgir esse fenômeno do pancadão. O pessoal pegava esses carros, parava em posto de esquina, praça, e ficava até de madrugada, aquele som infernal, ninguém conseguia dormir. Assim, como é que surge uma lei? Uma vez eu estava no meu gabinete e veio um casal. Só me controlo o tempo, porque se deixar eu falo até amanhã aqui. Não quero cansar, vocês têm horário. Que horas são agora, Janete? 8h45. Hã? 8h45. Tá, então 15 minutos. Mas essa historinha eu preciso contar para vocês. Eu estava no meu gabinete, veio um casal, falou, Rossini, ele era um funcionário aposentado da prefeitura. Ele falou, olha, tudo que eu tinha, aposentadoria, eu guardei, comprei uma casinha, ele morava num bairro lá, só que agora a minha vida virou inferno. O que era para ser meu céu virou inferno. Porque na frente da minha casa, toda sexta-noite, sábado, junta um pessoal com um carro lá. É um som alto, eu não consigo assistir televisão na sala da minha casa, não consigo conversar com a minha veinha. Estou querendo vender, eu tenho que sair de lá. Aquilo me sensibilizou. Falei, como é que pode um negócio desse, né? E já estava tendo muita reclamação disso. Aí eu fui pesquisar na legislação, já tem lei do silêncio, a lei de, assim, perturbação ao sossego é uma lei de contravenção, é crime, é contravenção penal. Você não pode ter uma resolução do CONTRAN, Código Nacional de Trânsito, que proíbe os veículos transitarem com sons acima de 55 decibéis. Lei já tinha. Mas o pessoal reclamava e a Guarda Municipal, Polícia Militar lá, o cara abaixava o som, os guardas, que nem cachorrinho, botava o rabinho embaixo das pernas, voltava, o cara aumentava de novo. Aí eu, analisando, eu fui pegar na lei de crimes ambientais um princípio. Porque poluição é crime poluir, não é ou não? É crime. Agora, o som alto é um tipo de poluição, poluição sonora, pode causar dano à saúde. Então, só que a lei de crimes ambientais fala? A primeira providência que alguém está poluindo é uma torneira pingando um ácido que está contaminando o solo. A primeira providência é fechar a torneira, eliminar a fonte da poluição. Só que ele já poluiu, ele já causou dano, então ele é responsabilizado por isso. Então nós pegamos esse princípio da lei, na lei do pancadão, assim, se o cara chegou, constatou que o som está acima dos níveis tolerados, ele já praticou o crime. É obrigado a baixar o som, sim, só que ele vai ser multado, R$4.000. O carro é apreendido, depois ele vai ter que retirar no pátio. E, olha, isso ajudou a eliminar um problema que estava crescendo demais no Brasil. É garantir o bem-estar, o sossego de quem não gosta disso. Mas, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é uma lei municipal. Hoje, vários municípios copiaram isso, né? Uma outra lei, que também é minha, a prefeitura é obrigada a fazer a sinalização no entorno de toda a escola do município, seja municipal, estadual ou particular. Qual que é o objetivo da lei? Segurança dos alunos. E também ajudar na cidadania, né? Porque você tem que respeitar as leis de trânsito, atravessar na faixa, os motoristas têm que ter consciente que ali passa estudante. É uma lei de Campinas. Aqui a prefeitura é obrigada a fazer e manter a sinalização no entorno das escolas. Bem, qual é o papel do cidadão, então? Já estou concluindo. Uma coisa importante, o cidadão é o resultado das suas atitudes. Como é que você quer ser visto como cidadão? Que cidadão que você é? É aquilo que você faz, aquilo que você age. Como é que é você visto pelos teus amigos? Um cidadão que respeita as normas ou que transgride? É alguém? Então, é isso que a gente tem que pensar. Algumas atitudes cidadãs. Primeira, respeitar a lei. Segunda, respeitar o próximo. Aquele camarada que senta do teu lado na sala, na hora que você está prestando atenção no que o professor está falando, ele respeita o direito de você prestar atenção ou fica te enchendo, atazanando, cutucando, falando?
ser participativo, participar da vida da sociedade, do bairro, da igreja, fazer consumo racional de água, energia elétrica. Tudo isso é ser cidadão, atitudes cidadãs. Denunciar violações de direitos. Se todo mundo tem direito, se você vê um direito desrespeitado, ser cidadão, você tem que denunciar. Ser solidário, se preocupar com o outro, lutar pelos seus direitos, conhecer seus limites. A gente pode muita coisa, mas não pode tudo. O meu direito à liberdade termina onde começa do próximo. Eu não posso ser invasivo, invadir o direito à privacidade do outro. E ser ético. Como ser cidadão no cotidiano? Na família. O que é ser cidadão na família? Você respeita teus pais, teus irmãos? Como é que é a convivência? Toda casa tem uma norma. Horário para chegar. Por exemplo, minha mãe era faxineira, meu pai era eletricista. Nós nunca tivemos empregado, somos 4 irmãos. Eu nascia e cresci assim, acorda, arruma a cama. Lá a gente ajudava a minha mãe a limpar as coisas, a lavar coisas. Eram regras da minha casa. Então, eu me ajustava às normas. E qual era o objetivo dessas tarefas, obrigações que a minha mãe impunha para mim e para os meus irmãos? A gente viver num ambiente organizado, limpo, saudável, de respeito, né? Na escola. A escola tem regras? Tem ou não tem? Às vezes a gente não gosta de algumas regras, né? Mas se as regras existem, gente, é para garantir que o ambiente da escola seja saudável, seguro, organizado, que funcione, né? Você pode sair da sala a hora que você quer, né? Ficar com o celular ligado enquanto o professor dá aula. Sabe, tem coisas que não funcionam, não são atitudes cidadãs. Então, se você quer ser um cidadão, qual é o teu comportamento na escola? Você está lá para aprender, não é ou não? Acho que é, né? Então, você tem direito de perguntar. Estou com dúvida, professor, explica de novo. E o cara do lado não tem... Pô, eu sou orelha, burro, não sei... Para, né? Aliás, assim, essa questão de burro, né? Burro não é o aluno que pergunta, na minha opinião, hein? Burro é o que sai da sala com dúvida, porque não perguntou. Perdeu a oportunidade. E o professor tem o dever de tentar esclarecer. Às vezes até, olha, peraí, daqui a pouco eu falo com você, deixa eu seguir aqui. Mas dentro da escola, você escreve teu nome na carteira com canivete, você fica com o pé na parede, deixa tudo sujo. Aliás, eu sei que quando chega na escola, a escola está limpinha, não tem papel no chão, não tem sujeira, né? E quando tem, é sempre o pessoal do período anterior que joga, né? Nunca é a gente. Mas, enfim. Mas ser cidadão é pensar como é que vai ser seu comportamento, a sua atitude em todos os ambientes. Eu não sei se alguém já trabalha, se está começando, mas também na empresa. Você tem que saber qual é o teu papel dentro de uma empresa. Você tem uma responsabilidade, uma função, respeitar o horário, fazer a tua tarefa, né? E na sociedade de uma forma geral. Se você está na igreja, dentro da igreja é um ambiente sagrado, de oração. Você tem que, se você quer participar, você tem que compreender o que é aquele momento das pessoas que estão lá e ter uma atitude condizente com aquele ambiente. Se você vai para a praia, você gosta de uma praia que você está desse jeito aqui, né? Praia limpa, ficar suja, jogando, né? No clube, vou voltar aqui. Perdão. No clube, no trânsito. Quantas vezes a gente vê vagas de proibido estacionar, vaga prioritária para deficiente, o idoso, o cara, não tem ninguém vendo, vou lá e coloco. Isso é ser um cidadão? Então, é só para a gente refletir mesmo que, assim, ser cidadão é conhecer os direitos, deveres, mas, acima de tudo, é ter atitude cidadã, né? É você sair de casa e voltar para casa, dormir com a consciência tranquila. Pô, eu fui um cara 10 hoje, ajudei quem precisou, não desrespeitei ninguém, contribuí, fui solidário, sou um cidadão respeitador. Alguns pensamentos cidadãos aqui, só para que eu acho legais. Algumas pessoas
que vocês já devem ter ouvido falar. Mahatma Gandhi, você já ouviu falar ou não? Esse cara libertou a Índia do jugo da Inglaterra sem um ato de violência. E ele falava: seja você a mudança que você deseja para o mundo. Está errado, lá. Mude você primeiro. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Você pode mudar você, a tua atitude. Você não pode mudar a minha, a do outro. John Kennedy: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para o seu país. Pensamento cidadão. Olha só a grandeza. O que eu posso fazer para ajudar? Né? Isso é muito legal, né? Você chegar para um amigo meu: você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Em casa: pai, mãe, poxa, tem alguma coisa que vocês estão precisando? Posso ajudar? Posso ser útil? Na empresa? Faz a diferença. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Martin Luther King, né, um lutador lá contra o racismo nos Estados Unidos. O silêncio dos bons. Quando você se cala diante de alguma coisa que está errada, é como se você estivesse consentindo, permitindo, tolerando aquilo. Tudo... Olha, uma coisa legal. Ó. Tudo que você não puder contar como fez, não faça. Ah, não vou contar, tenho vergonha. Não faça. Faça só aquilo que você pode falar. Eu fiz. Com consciência. Porque aquilo é bom para mim, para a sociedade. Se você... Não faça. E uma coisa aqui, John Locke: onde não há lei, não há liberdade. Na verdade, as normas, as regras existem, inclusive, para garantir a nossa liberdade. Basicamente, eu dei uma acelerada aqui. Quero agradecer a vocês por terem vindo aqui. Fica como reflexão. A casa está aberta, voltem quando quiser. As sessões da Câmara são de segunda e quarta-feira, a partir das 18 horas. Se um dia quiser trazer essa galera aí para participar, assistir uma sessão, será bem-vindo. Estamos abertos aqui para crítica, sugestão, ideias. Talvez tenha muitas ideias aí na cabecinha de vocês que pode se tornar numa ação concreta para melhorar alguma coisa na nossa cidade. Legal? Cansei vocês? Deu uma acelerada aqui. Mas... Obrigado. Eu acho muito legal esse contato. Parabéns, Luiz, parabéns outros professores, parabéns para o Matozinho, né, por dar essa oportunidade aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem alguma besteira aqui que eu falei que vocês falam: para com isso? Não? Mas estou à disposição de vocês, tá bom? Então voltem em paz, com segurança. Você quer falar alguma coisa, professor? Vem cá, vem cá. Da escola também, né? Escola Estadual José Maria Matozinho, essa oportunidade, né, de aprender, aumentar o conhecimento. Essa matéria já foi dada em aula, então aqueles que anotaram, prestaram atenção, foi um complemento. Então, em nome da escola, dos demais professores e dos alunos, nosso grande agradecimento. Que ano que é que você... Segundo e terceiro ano do ensino médio. Ah, que legal. Vocês já sabem o que vocês vão ser daqui para frente ou não? Sabe que você pode ser tudo o que você quiser. Mas você tem que se dedicar, se esforçar, ser ético, né? Mas persiga seus sonhos. Viu? A felicidade depende das suas atitudes. Então, ser cidadão ajuda isso. Viu? E, além, assim... tudo depende do nosso esforço individual, mas a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa da colaboração de outros, precisa da colaboração, orientação dos professores que vão dar essa base de conhecimento, informação. A gente precisa de apoio dos pais, amigos, né? Então, uma das coisas que é boa para você garantir o teu sucesso, o teu futuro, o teu projeto de vida, são as relações que você constrói, né? Então, cultive as boas amizades, seja você também um bom exemplo de amigo, as boas relações, porque elas vão te ajudar
a realizar o teu sonho. Acredite nisso. Eu falo isso porque eu tenho 67 anos e, olhando para trás, eu sei que eu só cheguei aqui porque eu pude contar com muita gente que me ajudou. Cidadãos e cidadãs maravilhosos. É isso. Valeu, gente. Bom fim de sexta. Boa semana para vocês. Agora... TV Câmara, Campinas.